capítulo 2. Boa noite para você que está aí no vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Nós vamos abrir vamos estar meditando no texto que está no Evangelho de Lucas. Capítulo 2. Versículos 8 ao versículo 14. Lucas capítulo 2, versículo 8 ao versículo 14. Esperar todos encontrarem. Amém? Todos encontraram? Diz assim o texto sagrado: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Versículo 12. E isto servirá a você de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu um anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram, versículo 15, deles voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém, igreja? Oremos mais uma vez. Senhor, Pai querido, te peço mais uma vez nessa noite, tomai minha vida em tuas mãos. O meu intelecto, os meus sentimentos e tudo que venha a ser dito aqui, venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Iluminai, Senhor, as nossas mentes através do teu Espírito, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós, Senhor. E que essa palavra encontre um terreno fértil em nossos corações. Venha frutificar, ó Pai, para que possamos abençoar, Senhor, também outras pessoas através desta mesma palavra. Pai querido, toma os nossos irmãos que estão no Brasil e no mundo afora, pregando sua palavra, muitos sendo perseguidos, outros martirizados. Continue sustentando, Senhor, a tua igreja com as tuas mãos poderosas, e que o teu santo evangelho, ó Pai, continue sendo propagado aos quatro cantos desse mundo. É o que nós lhe pedimos como igreja de Cristo. Em nome de Jesus, todos digam amém? Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Que maravilha esses pastores vivenciaram. Um momento de alegria, um momento sobrenatural, um momento onde miríades de anjos cantavam, glorificando o nascimento do nosso Salvador. Aqueles homens ficaram tão impactados que correram para ver aquele que tinha sido anunciado, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Emanuel esperado,
aquele cujo qual os profetas já estavam falando. Isaías, 740 anos antes, Miqueias, profetizando, e dentre tantos outros profetas do Senhor. E ali o cumprimento, a vinda do Messias, a transformação da vida humana, através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se fez carne na pessoa de Cristo Jesus, por amor a nós. Deus habitou no meio de nós, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, igreja. Os anjos apareceram para anunciar que o Salvador chegou aos pastores. E esses homens, profeticamente, já foram anunciar a todos o que tinham visto. E todos aqueles que ouviram ficaram impactados com aquela história. Jesus continua impactando os corações, irmãos. Jesus continua nascendo em corações, irmãos. Jesus continua mudando histórias de homens e mulheres, jovens e crianças. Jesus continua sendo o Emanuel. Ele continua sendo Deus. Eu queria frisar, dentro desse texto que nós acabamos de ler, 2 versos, onde nós vamos desenvolver a nossa meditação da palavra nesta noite. É o verso 10 e o verso 11. Diz o seguinte: o anjo, porém, lhe disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. José e Maria foram de Nazaré para Belém, mas não encontraram lugar na casa do pão. A palavra Belém quer dizer casa do pão. Amém, irmãos? A cidade de Belém estava lotada e as hospedarias indisponíveis. Não tinha lugar para o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A hora de Jesus nascer havia chegado, e por não ter encontrado espaço entre os homens para nascer, nasceu numa gruta, onde os animais eram recolhidos à noite, num estábulo para os dias de hoje. Maria enfaixou, deitou numa manjedoura. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, não nasceu num palácio. Não, aquele que é o Criador e dono do mundo, não nasceu num berço de ouro. Aquele que dirige os céus e a terra, cujo governo está sobre os seus ombros, esvaziou-se e fez servo. Naquela noite, em Belém, nasceu o sol da justiça. O anjo de Deus desceu. O anjo de Deus desceu do céu e anunciou aos pastores: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amados, a mensagem natalina que vem do céu tem a sua centralidade na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos 3 verdades destacadas. Primeiro, em primeiro lugar, Jesus é o Salvador. Salvador. No versículo 11 do capítulo 2 diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. 2 verdades sublimes saltam os nossos olhos nesse texto. A primeira delas é que Deus cumpre a sua palavra. Jesus deveria nascer aonde? Em Belém, estava profetizado. Da cidade de Davi. Lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: é você, Belém, Efratá, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
Jesus deveria nascer em Belém. O Messias deveria nascer em Belém. E Deus moveu todo o Império Romano, todas as autoridades daquela época, a fim de que esse recenseamento fosse feito. A fim de que essa profecia se cumprisse. Com isso, com esse mover, a jovem Maria, que estava grávida em Nazaré, na Galiléia, subiu para as montanhas de Belém, na Judéia, porque José era belemita e deveria alistar-se em sua cidade natal. Amados, a palavra de Deus não falha. Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus vela, Deus está ali olhando, Deus está atento para cumprir aquilo que Ele promete. Ele prometeu o Messias e o Messias veio. Ele prometeu um Salvador e o Salvador veio. A promessa de Deus, irmãos, não falha, não falha. A segunda verdade que vemos aqui nesse verso é que Jesus foi anunciado como Salvador. Jesus, ele vem para nos salvar. Ele veio para nos salvar. Ele recebeu o nome de Jesus, que é exatamente o que quer dizer Salvador. Ele nos salva pelo seu exemplo, pelos seus ensinos. Ele nos direciona, pelo seu exemplo e pelo seu ensino. Mas a salvação dele veio através da sua morte e morte de cruz. Ele nasceu para morrer. Ele nasceu como sacrifício. Ele nasceu como cordeiro que tira o pecado do mundo. A palavra diz em Isaías 53 que ele, como ovelha muda, ele veio e foi para o matadouro como uma ovelha muda. Veio morrer por mim, por você, ele veio morrer por nós, para que nós tivéssemos o que ele prometeu, a vida e vida em abundância. Ele nasceu como nosso substituto. Nós éramos devedores. Nós merecíamos, irmãos, a cruz. O homem merecia a morte eterna. Mas Jesus veio nos salvar. Amém, igreja? Ele veio nos resgatar. Ele carregou em seu corpo o nosso pecado. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele deu a sua vida por nós. Ele foi ferido, ele foi transpassado por nossas iniquidades, a fim de recebermos o dom da vida eterna. Ele pagou o preço que nós devíamos. Romanos 3, 23 diz o que, irmãos? Que todos pecaram, e carecem da... Então todos pecaram. E a glória de Deus manifesta na vida do nosso Senhor Jesus Cristo foi para a cruz. Nem a morte podia tirar a vida dele. Ele se entregou. No momento da crucificação ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali a palavra diz que ele suspirou e morreu. Ele pagou o preço que nós devíamos, irmãos. Em segundo lugar, Jesus é o Cristo. Ele é o Messias. Não há outro. Lucas capítulo 2, versículo 11. Diz aqui: Lucas 2, verso 11. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Salvador é o Cristo. Ele é o Messias prometido. É isso que os anjos estavam falando. A sua vinda não foi acidental, nem
nem um improviso, mas foi planejada. Desde o Gênesis, desde antes da queda do homem, do ventre da mulher, é uma semente que pisará a cabeça da serpente. Ele é o Messias prometido. Os patriarcas falavam da sua vinda. Abraão, Jacó, tudo apontava para o Senhor Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento foi uma preparação para a vinda do Messias. Os sacrifícios no tabernáculo e no templo eram sombras do seu sacrifício perfeito. O Messias, irmãos, é o centro da eternidade, da Bíblia, é o centro da história. Você pega a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, todos os livros, a centralidade é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Ele é o centro. O centro não sou eu, não é vocês, mas é Jesus Cristo. Ele é a nossa centralidade. Amém, irmãos? Ele é a nossa centralidade. Ele é a figura central nos decretos de Deus. Ele é a figura da igreja. Ele é a figura central do céu. Tudo é dele. Tudo vem por meio dele. E tudo é para ele. Toda honra, toda glória, todo poder, todo domínio sejam dadas ao Senhor. Amém, irmãos? Nós refletimos. Ele nos deu esse privilégio de refletirmos a sua glória neste mundo. Porque vós sois sal e luz. Não se acende uma lamparina para colocar embaixo da cama, mas coloca no lugar mais alto. Palavras de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo, irmãos, acendeu o nosso coração para a salvação em Cristo Jesus. Iluminou a nossa mente para que nós venhamos a continuar iluminando esse mundo. E que luz é essa que emana de nós? Se outrora, como nós cantamos aqui, vivíamos em trevas, hoje vivemos em luz, através de Cristo Jesus. Então, através desse Cristo maravilhoso, nós conseguimos iluminar a vida das pessoas. Nós conseguimos levar uma palavra de alento. Nós conseguimos levar a verdade, que é a palavra de Deus. Amém, igreja? Ele é o alfa, ele é o ômega da redenção. Todas as coisas do tempo e da eternidade convergem nele. Todas as coisas nele subsistem. Ele é o Cristo, o Messias desejado das nações. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Terceiro lugar, ele é Senhor. Como nós acabamos de ler aqui no versículo 2, no capítulo 2 do versículo 11 de Lucas. Ele é o Senhor. Amados, ele tem o senhorio sobre as nossas vidas. E Jesus tem todo o direito de ter o senhorio sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque ele nos comprou. Amém? Eu não pertenço mais a mim. Eu não sou dono da minha vida. Ele é o dono da minha vida. Se você acha que você é dono da sua vida, você precisa ter um encontro com Jesus. Porque você ainda não teve. Mas se você tem essa consciência que ele é teu dono. E o senhorio de Jesus, irmãos, é um senhorio em amor. Não é um senhorio de servidão embaixo de jugo. O que ele fala? Que o jugo dele ele é leve e suave. É leve e suave. Ele nos ajuda, irmãos, a caminhar. Ele nos ajuda a cumprir aquilo que ele nos pede. Ele faz milagres. Ele fez o mar vermelho se abrir. Amém? Fez comida cair do céu. Fez água brotar da rocha. Fez coxo andar, cego ver, mudo falar.
ressuscitou mortos. O que é demasiadamente grande para o nosso Deus, irmãos? Nada. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor da minha vida. Fala isso, meu irmão, meus irmãos. Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Reconheça isso em todo momento, irmãos. Em todo momento. Deixe Ele reinar sempre no teu coração, porque a nossa carne milita contra isso. A nossa carne quer tirar Jesus do centro. Não sei se os irmãos já viram, na internet tem uma fotozinha aí, correndo muito pela internet no desenho, né? Que assim está o Noel lá na manjedoura, né? Aí tem um desenho que fizeram a caricatura do Noel na manjedoura e como José Maria, né, com a criança no colo, tipo falando para o Noel, sai daí, não é teu lugar. Aí não é teu lugar não. O mundo, irmãos, ele quer isso. O mundo quer que nós venhamos tirar Jesus do local, o Espírito Santo de Deus da centralidade dos nossos corações e enchermos das coisas desse mundo, porque aí muda o senhorio. Entendeu, irmãos? Muda o senhorio. O nosso Senhor é Cristo Jesus. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor das nossas vidas. É Ele que tem que ter a centralidade, Ele tem que ter a primazia em nossos corações. Não é a minha vontade, André, não é a vontade de Beltrano, Ciclano, mas a de Jesus, porque quando Jesus tem a centralidade do seu coração, irmãos, tudo vai bem na sua vida. Você pode passar o que for, você pode passar luta, você pode passar dificuldade, você pode estar no momento pior da sua vida. Pode te faltar tudo, mas uma coisa não vai te faltar, que é a presença do Emanuel. Esse não falta. Esse não falta. E eu sei disso de carteirinha. No pior momento da minha vida, os irmãos aqui sabem, não vou contar isso de novo, mas no pior momento da minha vida, irmãos, quando eu recebi a pior notícia da minha vida, eu estava sozinho, porque minha esposa não podia estar comigo naquele momento, só podia ficar um com meu filho. E quando eu recebi aquela notícia, eu estava sozinho. E ali eu comecei a chorar naquele hospital compulsivamente. E eu senti um braço me rodear. Eu até achei que era o médico ou a médica que estava, né? Mas quando eu abri meus olhos, não tinha ninguém do meu lado, ninguém na sala. Eu estava, entre aspas, né? Sozinho. O Emanuel estava comigo, irmãos. E as palavras que saíram dos meus lábios eram: Jesus, eu te amo. Eu não sei como é que forças. Aquela força não era do André, mas era do Espírito Santo, que fazia brotar aquelas palavras naquele momento de tamanha dor no meu coração. E eu estou contando isso, irmãos, com uma certeza que Deus, Ele continua operando na vida da gente. Ele continua operando na sua vida. O que Jesus tem pedido a nós é que Ele venha a ter a centralidade, que Ele venha a ser o seu Senhor, que Ele continue sendo o seu Senhor, que você não caia nessa balela aí fora, dizendo que você é o principal, que você é o centro das coisas. Nós não somos centro de nada. Ele é o centro de tudo. Se a nossa vida está na centralidade dele, irmãos, tudo vai bem. Mesmo que tudo pareça difícil, tudo vai bem. Tudo vai bem. Ele é o Messias. Ele é o Senhor. Ele é o Rei das nossas vidas. Ele é o Rei dos reis. Ele não é qualquer rei. O reinado desse mundo passa, irmãos. Mas o reinado de Cristo não passará. Todos os poderes do universo estão sobre o governo do nosso Senhor. Todos. Ele está à destra de Deus Pai. Ele tem o livro da história em suas mãos. E o nosso nome está escrito lá, amém, irmãos? Nosso nome está escrito lá, pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele governa as nações, ele reina forte e absoluto sobre a sua igreja. Vivemos tempos difíceis, né? Momentos difíceis, mas nunca esqueça, ele nunca deixou de ser soberano, ele nunca deixou de ser rei, ele nunca deixou de ser Senhor, ele nunca nos abandonou, e ele não vai nos abandonar. Ele recebeu um nome que é sobre todo nome, e diante dele todo joelho se dobrará, no céu e na terra e debaixo da terra. Não há, irmãos, poder maior que o do nosso Deus. Não há. Não há. Ele é todo poderoso. A palavra diz que o Senhor derrotará o inimigo das nossas almas com um sopro de sua boca. Um sopro. Não tem essa de Hollywood não, tá, irmãos? Que tá aquela queda de braço, que Jesus está ali com o diabo naquela queda de... Não tem nada disso, não. É por um sopro. Ele é maior do que qualquer imperador ou potência mundial. Ele é o maior do que qualquer rei que esse mundo já viu. Ele é o soberano do universo. Ele criou todas as coisas. E ele rege todas as coisas com o poder de sua mão. Diante dele, todos os reis precisam se dobrar. Aos seus pés, todos precisam depositar as suas coroas. Amados, em todo momento, deposite aquilo que tenta te trazer orgulho ao teu coração aos pés de Cristo. Aquilo que tenta te afastar do Senhor, deposite aos pés dele. Precisamos conhecer e nos aprofundar no Jesus do Natal. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Messias de Deus. Ele é o Senhor do universo. Ele é a razão da nossa esperança. Se Jesus não tivesse, irmãos, se entregue por nós. Se Jesus, naquele momento, no Getsêmani, ele tivesse ali falado, Pai, então faça de outra forma. Pai, eu não vou passar por isso tudo não, Pai. Mas ele falou o quê? Pai, que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E ele suportou tudo aquilo, todo aquele sofrimento, todo aquele martírio, por amor a nós. Por amor às nossas vidas. Para que nós tivéssemos e temos a viva esperança em Cristo Jesus. Para que nós fôssemos transformados. Para que nós venhamos a continuar a andar, olhando somente para Ele. O homem, irmãos, valoriza tantas coisas passageiras e se esquece daquelas que são eternas. Jesus veio e com a sua vinda na cruz nos deu vida eterna. Mas nós não devemos esquecer dos seus feitos. Ele disse, aqueles que o amam guardam os seus mandamentos. Se você ama a Deus, você guarda a palavra dele. Você anda de acordo com a palavra dele. Você não negocia a palavra dele. A palavra de Deus tem que ter a centralidade da sua vida. E em sua palavra ele nos prometeu que vai voltar. Nós já vemos ao longo da palavra toda que tudo que ele promete, ele cumpre. Então ele vai voltar, isso é fato. Promessa de Deus, irmãos, é fato. Aquilo que Deus prometeu e você tem certeza que vem de Deus no seu coração, é fato, vai se cumprir. Uma hora vai se cumprir. Amém, irmãos? Então descansa teu coração. Continue seguindo a Jesus. Nega a si mesmo, nega as suas vontades. Tome a cruz e siga Jesus. Porque Ele vai nos levar e Ele nos leva ao bom termos. Que venhamos, amados, a celebrar o Natal em seu real sentido. Celebrar o Natal com Cristo na centralidade. Celebrar o Natal falando desse amor divino
que veio até nós nos resgatar, nos salvar, nos redimir, dando honra a quem merece honra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, como eu sempre falo todos os anos, irmãos, e não, esse ano não vai ser diferente, na sua casa, ou aonde você estiver, geralmente é uma data onde todos estão mais sensíveis. Fale da palavra de Deus. Abra esse texto. Fale de Jesus. Olha, você me dá a oportunidade de eu falar, de eu ler só um texto. Não precisa fazer uma pregação. Leia o texto. Deixe o Espírito Santo falar aos corações. E faça uma oração. Diga para a pessoa, se caso ela não for cristã, poxa, vamos convidar o aniversariante para estar aqui no nosso meio? Não é aniversário de Jesus, a gente está comemorando o nascimento, né? É o aniversário. Vamos convidar o aniversariante para estar no nosso meio? Eu posso ler um texto aqui? Ó, hoje em dia é fácil até de levar a Bíblia, ó, no bolso, né? Amém? Então, ligo aqui tu leva a Bíblia no bolso hoje. Então abre lá, ó. Lucas 2, versículo 8. Ó, Lucas 2, versículo 10 em diante, vai estar lá, os anjos dos pastores. E a pessoa vai entender ali, através do Espírito Santo, Deus vai ali movendo corações, ou você vai estar semeando a palavra no coração daquela pessoa, que talvez no próximo Natal, ou talvez daqui a 2 natais, essa pessoa vai estar aí com o coração esperançoso em Cristo Jesus. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz, né? É mais penetrante que espada de 2 gumes, transpassa ossos, né? Medula, entendimento humano. Olha como é que Paulo foi, né? Profético e certeiro. Transpassa o entendimento humano, a medula. Amém? Medula está aqui, ó. Transpassa. E quando essa espada de 2 gumes, ela entra, essa palavra entra, quando ela sai tirando toda a impureza e deixando plantada uma semente aqui dentro, que vai gerando em nossos corações a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então continue sendo luz, continue crendo em Jesus, não importa a dificuldade que você está passando, o momento difícil que você possa estar passando, lembre-se sempre, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua no trono, Ele continua reinando, Ele continua na centralidade da tua vida. Continue crendo em Jesus, irmãos, e continue fazendo aquilo que Ele te pediu para fazer, porque o mais Ele fará. É assim que o nosso mestre nos ensinou? Não andeis ansiosos com que há de comer, com que há de beber, com que há de vestir. Ele fala dos passarinhos. Veja os passarinhos que saem e comem, se alimentam. Veja os lírios do campo que tão belos são, mas logo murcham e são lançados fora. Nem Salomão se vestiu como um deles. Mas buscai em primeiro o reino dos céus, a justiça dos céus. Aí Jesus fala, tudo aquilo que preocupa a gente, o comer, as necessidades básicas, né? É preocupante comer, beber, né? Do dia a dia. Ó, e os demais coisas, ó, vos acrescentarei. O foco, irmãos, deixa Jesus na centralidade do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele... Isso. Ele é fiel. O Emmanuel, ele está presente conosco em todo o tempo, irmãos. Que Deus continue, irmãos, abençoando os vossos corações. A você que está aí no vídeo, que Deus continue derramando da paz, da graça, da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo em teu coração. Se porventura você ainda não o conhece, se porventura você ainda não tem Ele como Senhor, se porventura você só tem Jesus como alguém que está distante ou de longe, ou se porventura você está fazendo como o dono da hospedaria que fechou a porta, não tendo lugar para Jesus em seu coração, esse é o momento de você curvar sua cabeça. Deixa esse Cristo maravilhoso nascer em seu coração também. Esse é o momento que nós estamos aqui comemorando o Natal, né? Uma data tão simbólica para nós cristãos. E por que não deixar esse Cristo maravilhoso iluminar o seu coração? Seja sal, seja luz. Deixa Jesus mudar a sua vida. Vamos orar nesse momento?
Senhor Jesus Cristo, Pai amado, nós te pedimos que o Senhor tome cada vida e cada coração. O Senhor conhece aqueles que te conhecem e aqueles que ainda não te conhecem. Nós aqui como igreja estamos em oração e te pedimos por todos aqueles que estão aí no vídeo, que ainda não conhecem ao Senhor, ou todos aqueles que ainda não te conhecem. De verdade, Senhor, que o Senhor venha a nascer nesses corações. Que essas vidas venham, Pai, ter o reconhecimento através do Teu Espírito, da importância do Senhor e da necessidade de se render aos Teus pés. Move, Senhor, em cada mente, em cada coração, transformando essas vidas assim como o Senhor transformou as nossas, Senhor. Iluminando suas mentes e seus corações, para que possam realmente celebrar o verdadeiro Natal, para que o Natal, Senhor, não seja apenas um momento de comer, beber e de comunhão, muitas das vezes uma comunhão que perde o sentido, porque se o sentido é o Senhor e o Senhor está na centralidade, mas que em todo Natal, em cada casa, em cada lar, e em cada casa e cada lar que esse vídeo chegar também, Senhor, sejam celebrados de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor tenha a centralidade, Senhor. É o que nós lhe pedimos como igreja, e já lhe agradecemos. Em nome de Jesus, todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus.